No seu artigo 14. No 14, ela trata do voto apenas. Mas ela só estabelece isso... No 29. No 29, o segundo turno. Então, nós não estamos falando do segundo turno em si, mas sobre a vontade da maioria. Essa é a essência. A essência é que, se não tiver a vontade a maioria dos votos, ele não poderia ser o prefeito. Vamos deixar bem claro. Essa é a tese que eu estou abordando lá em Buenos Aires, onde nós não estamos agora fixando no ordenamento jurídico brasileiro, mas numa configuração global, universal. E aí você começa a compreender essas questões internacionais, como, por exemplo, a formação de países, como essa questão toda que você tem na Espanha, dos Países Bascos, o ETA, na Irlanda, você tem a questão dos paquistaneses, dos curdos, dos cossacos, você tem toda essa questão do pessoal do Canadá que quer se separar, enfim, os palestinos, a questão palestina é evidente. Muito claro, evidente. A vontade, vamos dizer assim, você aborda o princípio da autodeterminação dos povos e a vontade da maioria daquele povo. Aí você tem conceito de nação, povo, língua, você tem que ter isso, que a doutora Sandra me exigia e falava, mas você está saindo fora. E cobrava muito. Hoje eu vejo quanto que ela sofreu. Então eu quero aqui fazer essa contrição aqui à doutora Sandra e dizer que eu agradeço muito a orientação que me foi dada e que hoje eu posso aplicar isso lá e que encantou assim a universidade, que já pediu para fazer o lançamento lá, e inclusive fazer a tradução em espanhol que está sendo feito. Lá em Buenos Aires. Está sendo feito aqui pelo Jonathan, que é filho do Zeca, que foi prefeito de Itaió lá. O Zeca. A Luceni está morando aqui. Mora aqui, conheço, estimado. O Jonathan está iniciando a tradução. E agora eu preciso então fazer uma modificação na formatação, porque não posso ficar na Constituição Federal Brasileira, mas levar isso também numa configuração mundial. Mas aqui no Brasil nós precisamos atacar isso, porque o Congresso está discutindo agora. A reforma política. A reforma política, está discutindo sempre. Eles brigam por tanta emenda constitucional, por tanta PEC, querem fazer com que o Ministério Público e a Polícia Civil tenham os mesmos caminhos. Querem fazer agora que o Supremo Tribunal Federal seja subordinado aos parlamentares que foram caçados e que estão lá dentro e que foram condenados. Olha só que lambança, estimado. Na verdade, essa discussão sobre a intromissão, como é considerada, do STF no Congresso Nacional e o bloqueio que o Congresso Nacional faz em relação a essa interferência, há aí uma discussão um pouco maior. Claro que não é uma corrente política que diz, olha, não é possível que um ministro possa tomar uma decisão, ele sozinho, né, e interferir no andamento processual, no andamento de produção legislativa do Congresso. Então, isso deve ser melhor discutido, e é uma questão realmente bastante polêmica. Doutrinadores se dividem, né, nas várias áreas, mas não deixa de ser interessante. Até porque quem entrou com esse pedido foi um deputado do Partido dos Trabalhadores, do qual tiveram vários condenados do mensalão, e que acho que tem que dar uma fisgada agora no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo é uma retaliação. E os caras que deviam estar, que estão condenados, claro que tem recurso, sim, por isso não transitou em julgado, por isso que estão ainda livres, mas estão lá, assumiram cadeiras, os caras do deputado João Paulo, deputado Genuíno, estão lá, belo e formoso, com diárias, com casa, com carro, com apartamento, aquela coisa, que às vezes, como diz um amigo meu aqui do Sul, Oswaldo Germer, que foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores, dá vontade, estimado, de gumitar ele. Pois é. Falar em diário é meio perigoso, que aqui na Serra deu um problema aí, né? Na Serra... Depois nós vamos falar com os vereadores, está aqui, estimado. Deu problema aí. Deu problema. Mas o segundo turno das eleições, que é o assunto do livro. Que é o assunto do livro. O segundo turno é uma coisa que precisa ser relativizada, porque você faz diferenciação de brasileiros. Você tem em cidades, na maioria das cidades não acontece a vontade da maioria, ou ela não é garantida, a não ser quando ocorre apenas candidatura única ou apenas 2 candidatos. E aí sim você tem a maioria que votou num dos 2. Mas tendo 3, 4, corre-se o risco de ser votado simplesmente o mais votado e não ter a maioria. Eu faço a sugestão de quem está vendo o programa, mas tem o caso procure buscar esse livro, que aqui tem muitos exemplos, que o candidato não teve a maioria. Sim, e foi o prefeito da cidade sem ter a maioria durante 4 anos. Há 6 anos, o caso do Itaió.
Taiofa chegou a 6 anos, né? O seu João Machado. O seu João Machado. O seu João Machado foi o segundo mais votado. Tem aqui, tem no livro. Então o Chico Odebrecht foi o candidato mais votado, mas o seu João Machado foi o segundo. Juntou-se aos votos do Rubens Fontanive, somou a legenda. Porque tinha aquela legenda de 2 partidos. Somou a legenda. É verdade. Então aí fizeram a posse legítima, porque essa era a regra. A soma dava. Era a regra. Mas ele, como prefeito, não teve a maioria. Então ele não tinha, exatamente. Aí está mais um caso onde não acontece a maioria. Então a regra eleitoral foi mudando e graças à Constituição de 88, nós tivemos, assim, uma coisa mais estável. Aconteceu ainda nas eleições anteriores uma série de modificações na véspera da eleição, mas hoje está pacificado uma série de coisas. A mudança dos partidos, o impedimento que tem, a vedação, a criação de novos partidos, que há aqui um abuso. Você nomeia aqui no seu livro a quantidade de partidos que a gente acaba não acompanhando, e como não é um estudioso da matéria, e você estudou muito em função do livro, e tem hora, como diz aquele meu amigo, dá vontade de gomitar nele. Porque o que tem de partido político, o que tem de partido que está esperando a autorização, que estão coletando assinaturas, para buscar aquele dinheirinho do fundo partidário, para fazer as negociatas, estimadíssimo que dá nojo, para fazer negociatas, para negociar, para levantar um dinheirinho, para fazer as lambanças na vida política brasileira. Isso que dá nojo. O que nós temos que analisar no Brasil é o caráter nacional dos partidos. Nós formamos aqui, nós estamos em 4, 5 aqui, formamos um partido agora. Formamos um partido agora, ganhamos um registro nacional e o cara lá do Acre acaba ingressando nesse partido lá. Nós não temos vínculo, compromisso, nada, ideologia, nada, nenhuma. Então agora, essa legislação que está sendo atacada agora, está começando a modificar isso. Está se começando a pensar em colocar vedações de manutenção do partido em evidência. A existência do partido parece que precisa ficar atrelada a voto. Tem que ter o Partido Nacional um percentual de voto nos estados. Tem que ter o registro do diretório regional se tiver um percentual de voto nos municípios daquele estado. E para que o partido tenha o registro no município, ele tem que ter voto na eleição. Então há aí um princípio, não sei se de osmose, ou que nome vai se dar a isso, em que vai se depurando. Se essa questão for melhor estudada, com técnica e livre dessas paixões de hoje, então talvez isso possa mudar. Mas me parece difícil, porque é um fisiologismo complicado. Estimado, mas se esses partidos têm que ter um voto, eles têm que participar de uma eleição, tem que ter um registro. E inexoravelmente eles vão atrás do voto. Exato. Mas eles podem não ter esse voto, esse partido vai deixar de existir? Essa é a ideia, ele vai se depurando. Ele vai se depurando. São várias correntes, vários processos que existem no Congresso Nacional de modificação. Essa seria uma das ideias mais lógicas, porque aí ele fica mais ou menos... a população por si só vai depurando, vai filtrando. E o partido tal que acaba saindo fora do meio político se não tiver voto.